Olá, amados irmãos, graça e paz para todos. E mais uma vez estou aqui para trazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor. Sempre é muito bom, né? Estarmos meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte que nunca se esgota. Existe verdades incontáveis, né? E a cada dia a gente procura meditar, procura aprender mais, pedindo a Deus compreensão, pedindo a Deus entendimento, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mais uma vez, uma pequena reflexão. Se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 ao 9. Texto conhecido, acredito que muitos irmãos já leram esse texto, já meditaram nele, porque é muito conhecido. O texto conta a história de Zaqueu, o publicano. Diz assim a palavra de Deus: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Te peço, meu Deus, neste momento a tua direção, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, nos ajuda, Senhor, a compreender mais a tua palavra e que logo nós possamos reunirmos no templo para te adorar, render louvores a ti, pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ó Pai amado, nos abençoa, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a entender mais a tua palavra e que a tua igreja, Senhor, possa crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Amém e amém. Então, irmãos, o texto ele conta a história de Zaqueu. No versículo 1, ele começa logo falando que Jesus atravessava a cidade, né? Ele entrando em Jericó e atravessava a cidade. No versículo 2 diz que eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Primeiro eu aprendo aqui, é bem claro quando o texto diz que Zaqueu era um homem rico e chefe dos publicanos. Este homem ele era muito conhecido, ele era chefe dos publicanos, ele tinha uma posição bem elevada, né? E o tornou publicamente bastante conhecido, e era rico também. Ele era um homem rico. Mas este homem, ele sentiu o desejo de encontrar Jesus. Ele sentia esse desejo. O versículo 3 fala que ele procurava ver quem era Jesus. Mas este homem, ele encontra 2 obstáculos, né? Primeiro, que havia ali uma grande multidão. Segundo, que ele era de pequena estatura, né? Então ele encontra esses 2 obstáculos, né? Logo de cara, né? Mas ele não desiste. A Bíblia diz que
ele correndo adiante, ele subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Sicômoro é uma árvore que não cresce muito, né? Mas ela é muito espalhada assim, tem muitas galhas, né? E Zaqueu, ele corre adiante, o texto diz que ele correu adiante e subiu em um local aonde Jesus iria passar, né? Subiu e ficou lá, esperando que Jesus passasse por ali. E o texto continua falando, quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu estava, onde Zaqueu tinha ficado, né? Esperando Jesus passar, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus, ele determina que iria ficar na casa de Zaqueu. Interessante que ele não espera ser convidado por ninguém, nem pelo próprio Zaqueu. Ele mesmo determinou, olha, eu vou ficar hoje em sua casa, eu preciso ficar em sua casa, né? Interessante, né? E a Bíblia diz que imediatamente Zaqueu desceu de forma bem rápida, né? Depressa mesmo, e o recebeu com alegria. Está lá no versículo 6. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu se alegra quando Jesus olha para ele e diz, desce daí, porque hoje eu vou me hospedar em tua casa. Eu preciso me hospedar em tua casa. Zaqueu, ele desce a toda pressa e ele se alegra, né? No versículo 7, a Bíblia diz que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Ou seja, Zaqueu se alegra quando Jesus fala com ele, desce a toda pressa, diferente dos outros, dos fariseus, dos escribas e outros mais, que eles ficaram murmurando, né? Eles ficaram murmurando porque Jesus iria se hospedar na casa de um homem pecador. Porque os publicanos, eles tinham eles eram mal vistos realmente por ser cobradores de impostos, né? E com este Zaqueu não foi diferente. Ele era chefe dos publicanos, ele era um homem rico, mas era mal visto, embora ser um homem conhecido, devido à sua posição que ele tinha, né, de ser chefe dos publicanos. Mas os publicanos, eles eram mal vistos, né? E eles ficaram murmurando por que ele iria se hospedar na casa de um homem pecador. Isso não fazia nenhum sentido, eles, no ponto de vista deles, né? Mas o texto diz que Zaqueu se alegra, porque ele já sentiu o desejo de se encontrar com Jesus, e quando Jesus fala para ele descer da árvore, ele se alegra e o recebe com alegria, né? Interessante, né? E outra coisa, quando chega no versículo 8, Zaqueu ele diz, por sua vez se levantou e disse ao Senhor, isso Zaqueu, né? Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu sentia desejo de encontrar-se com Jesus, e quando há o encontro, ele se alegra, o recebe com alegria, quando Jesus pede para ele descer da árvore. E quando esse encontro acontece, começa a brotar no coração de Zaqueu arrependimento. Ele reconhecendo que era um pecador, que roubava alguém, e iria restituir 4 vezes mais, né? O texto diz. Se ele roubou alguém, ele disse, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, aqui já estava brotando o arrependimento no coração de Zaqueu. O reconhecimento que era um pecador e que desejava encontrar-se com Jesus e se alegrou quando houve esse encontro. E logo ele declara isso aqui, que iria restituir 4 vezes mais se ele tivesse roubado alguém. Ou seja, reconhecendo que era um homem pecador, um homem falho, e ele declara isso aqui, declara isto para Jesus imediatamente, né? E quando chega no verso 9, o texto diz que Jesus falou para ele,
disse para ele: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão. Pois também este é filho de Abraão. No versículo 10 o Senhor diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi por isso que Zaqueu reconheceu, logo ao encontrar-se com Jesus, reconheceu que era um pecador, declarou que iria restituir 4 vezes mais se tivesse roubado alguém. Foi por isso que Zaqueu sentiu o desejo de encontrar-se com Jesus e o recebe com alegria. Jesus, ele fala que o Filho do Homem, fala dele próprio, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, né? Porque também este era filho de Abraão. Ele fala para Zaqueu, né? Este também é filho de Abraão, né? Irmãos, o mesmo sentimento de arrependimento que brotou no coração de Zaqueu, vocês podem terem certeza. O mesmo sentimento, o mesmo arrependimento de reconhecer que era um pecador, que brotou no coração de Zaqueu, também brotou em um daqueles 2 ladrões lá da cruz, quando estava um em um lado e outro em outro lado, no outro lado, um à esquerda e outro à direita de Jesus. Um deles blasfemou, né? Um deles blasfemou dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. Ou seja, um blasfemou, né? E o outro olha para ele, o repreende e diz: Olha, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Nós estamos sendo condenados porque nós praticamos o que era errado. A gente estava cometendo crimes, né? Então nós estamos merecendo o castigo justo porque nós merecemos isso. Merecemos sermos condenados, né? Mas ele fala também: Mas este não fez mal nenhum. Ele olha para Jesus e diz: Mas este não fez nenhum mal, nenhuma injustiça. Nós merecemos porque nós estávamos cometendo o que era errado, cometendo crimes. Nós roubávamos. A gente fazia tudo quanto desagradava a Deus. Agora este, mal nenhum fez. Coisa interessante. Este homem reconheceu. Este homem se arrependeu naquele momento. Ele brotou no seu coração arrependimento. Reconheceu que era um pecador. Iria receber a justa punição por ele ser um pecador, né? Mas ele olha para Jesus e diz: Agora este aqui, mal nenhum fez. E ele diz mais. Senhor, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E a Bíblia diz que Jesus responde para aquele homem. Imediatamente Jesus responde para ele: Em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa. Ele se arrepende daquela vida pecaminosa, mesmo no último momento de sua vida, porque ele iria ser crucificado, ele iria ser condenado também. Mas ele se arrepende e olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. E Jesus responde para ele: Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, um blasfemou, um dos ladrões, porém o outro creu em Jesus. Então, o mesmo sentimento de arrependimento que brotou no coração de Zaqueu, brotou no coração daquele ladrão da cruz também, daquele que creu, e brota no coração daqueles que creem
em Jesus, daqueles que reconhecem que são pecadores, daqueles que precisam de Jesus, porque Ele é a solução. Por mais que levamos uma vida longe dos seus caminhos, no momento que brotar o sentimento de arrependimento, no momento que você reconhecer que é um pecador, no momento que você cai em si, que precisa de Jesus, Ele perdoa os seus pecados, porque a solução é Jesus. O homem por si só não tem mérito nenhum, mas Jesus, Ele é a solução, Ele é o caminho, né? Zaqueu reconheceu isso e falou: Senhor, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus logo em seguida diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aquele ladrão da cruz, ele diz que estava recebendo o castigo justo porque ele praticava atos errados, né? Ele praticava crimes, né? Ele fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. Tinha uma vida pecaminosa, mas ele reconhece aquilo naquele momento, olhando para Jesus e diz: Senhor. Ele olhando para Jesus, primeiro ele fala que Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor, que sonda os corações, Senhor, percebeu e viu, não só percebeu, e viu também que aquele homem estava se arrependendo de seus pecados, né? Entregando a sua vida a Ele. Ele diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E foram perdoados todos os seus pecados, toda aquela vida pecaminosa que aquele homem levava. O Senhor, Ele perdoou, porque o Senhor, ele sempre está pronto a perdoar. Basta nós reconhecermos isso, entendermos desta forma, né? Basta nós reconhecermos que o Senhor, Ele está sempre pronto a perdoar. Reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? É a única solução para o pecador. Só Jesus salva. Só Jesus perdoa os pecados. Nós possamos refletir, né? Nós possamos a cada dia, irmãos, procurar obedecer mais ao Senhor. Se desapegar de alguns fragmentos que ainda ficaram. Deixar tudo de lado e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Aonde o foco na minha vida e na vida de todos os irmãos, todos aqueles que hão de crer, aonde o foco seja o Senhor Jesus em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.